I ain't feeling lonely, and I wanna admit it's time to end the ride. Fading it too slowly, with those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. Oi, e hoje estamos aqui para mais uma das nossas lives. E com quem? Com Dulcinéia Costa, a mulher que prepara os guerreiros para combater o crime. Se apresente, Dulce. Boa tarde a todos, boa tarde, Edilza. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar um pouco, né, sobre polícia e coisas diversas. E atualmente estou na academia nesse grande desafio de estar na direção da Academia de Polícia, e até um privilégio também, né? E à frente agora do curso de formação, com cerca de 400 policiais, prestes a entrarem na nossa instituição, se Deus quiser, né, o mais breve possível. Eita, então assim, hoje vai ter muita gente aí vendo a live, né? Porque é um assunto importantíssimo para muitos que estão esperando aí até o próximo curso de formação. Hoje estamos aí com a T2 na reta final, né? Tá terminando aí agora essa formação e uma formação de excelência, né, Dulce? Você quer falar um pouco assim desse desafio e uma mulher que comanda já há algum tempo a formação dos policiais civis do estado do Rio Grande do Norte. Então, rapidamente, falei um pouquinho aí da T2, como é que está sendo, se vai terminar, quando? Eu estou há 2 anos na Academia de Polícia e assim que eu entrei, eu acho que eu tinha 3 meses lá, lotada, e veio logo um curso de formação, que foi a T1, né? Um grande desafio que eu consegui enfrentar junto com os colegas, o apoio dos colegas, doutor Erlando, doutor Fábio, e agentes, escrivães que estiveram com a gente, comigo nessa caminhada. E foi um marco ali, eu acho que a gente pode dizer que foi uma virada de chave, né, na nossa visão sobre formação. A gente formou 400 policiais que já estão em atividade e são bastante elogiados pela técnica, né? Então, acho que ali a gente entendeu que, por mais que houvesse anteriormente o esforço na capacitação, a gente precisava mudar o olhar na formação, né? E, atualmente, né, nessa turma, nessa segunda turma, novamente 400 policiais, já tinha o know-how do curso de formação anterior e a gente buscou aperfeiçoar, que a gente sabe que não pode se acomodar, né? As coisas mudam, a criminalidade muda e a gente precisa estar realmente atento ao que surge. Tanto que a gente incluiu nessa capacitação, nesse curso de formação, a disciplina de crimes cibernéticos, que no curso anterior a gente não contou, né? Apesar de ter tido a disciplina de inteligência, não havia uma disciplina isolada de crimes cibernéticos, e a gente conseguiu colocar justiça restaurativa também, que fez o maior sucesso nesse curso de formação, uma abordagem diferente, inovadora, né? Então, a cada curso, eu acho que a gente pode fazer uma avaliação e, assim, melhorar, né? E sempre pensando que, futuramente, esses alunos estarão conosco na atividade, né? Então, interessa a todo mundo que eles estejam bem preparados. Interessa a sociedade, que recebe um serviço de excelência. Interessa a nós, que já estamos na atividade, saber que você compartilha, está ali numa equipe, numa viatura com policiais qualificados, que não vão colocar a sua segurança em risco também, né? E até de saber que aquela pessoa que está sendo investigada, caso ela permaneça solta, ela pode até vir praticar um crime contra os nossos próprios familiares, né? A gente acaba por proteger os nossos também dessa forma. Então, a visão da gestão no sentido de investir na capacitação, de entender a formação, né? Entender que é o nascedor e que muito do que eles vão apresentar na atividade vai vir desse primeiro momento, é realmente uma excelente visão. É uma coisa assim, é a base de tudo, né? Então, você olha aí sua responsabilidade. Como é que você sente com essa responsabilidade? Você tem a missão de coordenar a base, né? Porque muita gente que chega ali nunca teve contato com a polícia. Então, você vai coordenar a base de tudo para que essas pessoas possam estarem prontas para defender a sociedade dos crimes. E aí, como é que você se sente? É uma responsabilidade gigante e por isso que foi muito desafiador para mim, né, desde a primeira turma. Mas
até na hora de formar a equipe, a gente tem que pensar nisso, né? Tanto os coordenadores de turma, como também a comissão de gestão, né, que decide as questões pedagógicas, como os instrutores, a gente se preocupou em fazer uma seleção de instrutores para ter algo imparcial, algo técnico, né? E quando a gente pode escolher os coordenadores e a comissão de gestão, a gente tem que escolher policiais que sejam espelho, né? Que os alunos olhem para a gente, né, e a gente realmente reflita os valores da instituição. E é isso que constantemente nas reuniões a gente cobra. Então, é desafiador e uma responsabilidade muito grande, porque eles olham para a gente e pensam, né, como são os policiais da atividade. E isso a gente tem visto o reflexo nos alunos mesmo, né? A gente tem adotado uma visão de falar de pertencimento, que não se falava de pertencimento na nossa instituição, de ter respeito aos nossos símbolos, à nossa bandeira, cantar o hino, a defender a nossa instituição, porque, lógico, nossa instituição não é perfeita. Existem os locais para a gente batalhar por melhorias, que são as entidades de classe também, né? Ninguém é podado no sentido de refletir sobre as melhorias, mas que a gente precisa amar a nossa instituição, amar o que fazemos, né? Eu acho que é o primeiro ponto para você conseguir até vencer as dificuldades do dia a dia, porque a atividade policial, uns entram um pouco romantizando, né? O aluno chega muito encantado, nunca pegou numa arma, nunca entrou numa viatura. Às vezes tem uma visão totalmente distorcida, né? Até da polícia investigativa, chega com um perfil muito voltado para o lado operacional, que é importante, mas que a gente sabe que uma polícia civil forte, uma polícia judiciária forte, ela foca em outras coisas também, né? Inteligência, como a gente tem colocado no curso de formação, dentre outras disciplinas, as próprias operacionais também tiro. Então, tudo a gente procurou, é um curso de formação muito prático, né? A gente não queria a teoria, porque a parte de direito, eles estudaram muito para entrar nesse concurso, o nível é altíssimo. A gente precisa prepará-los para ser polícia. E ainda assim, quando eles chegarem à atividade, vão se deparar com outras realidades, mas a gente pretende entregar o mínimo a eles para que eles exerçam com segurança, né, e firmeza a atividade deles. Sim, isso é muito importante. E uma coisa importante também que eu destaco é que você está falando na sua equipe. Você falou na sua equipe, que a gente falou da sua responsabilidade, mas você divide esse sucesso com a equipe que você tem lhe dando suporte lá na academia. Certeza, Edilza. E eu falo que isso é uma analogia até do que acontece na unidade policial, né? Às vezes as pessoas entram na polícia e em outras instituições muito voltadas para si, né? A vaidade, o ego. E a gente tem que deixar isso de lado, porque isso não funciona numa atividade policial. O delegado não trabalha sozinho, o agente não trabalha sozinho, o escrivão não trabalha sozinho. A gente trabalha em equipe, cada um ciente da sua responsabilidade para não sobrecarregar o outro, para não desestabilizar até a relação, né, de equipe, porque a gente sabe que às vezes existe, e o delegado tem um papel ainda mais, né, de peso nessa relação, que é gerir essa equipe e cobrar deles e ser o exemplo para eles também, para que assim eles possam, porque não se tem isso, até o pessoal da equipe reforça muito, né, que a tropa é o reflexo do comandante, de quem está à frente, né? Exato. Então, eu me cobro muito nesse sentido de até compartilhar mesmo a responsabilidade com eles. Procuro sempre ouvi-los, não é uma coisa que Dulcinea está fazendo sozinha, né? Eu tento, no máximo possível, compartilhar com eles, ouvir, para que juntos, né, várias pessoas pensando, lógico que no final, na responsabilidade vem para mim nas decisões, mas é algo feito a várias mãos, e aqui eu quero registrar o brilhante trabalho, né, dos delegados, agentes, escrivães que estão compondo essa equipe do curso de formação, que cada um ciente do seu papel e a gente vê que as coisas fluem com a leveza, né, e é o que acontece na unidade policial. Coisa boa. Quando a gente vê uma equipe ajustada, a gente vê que as coisas fluem melhor, né? Que funcionam. Já é um ambiente pesado, a delegacia é um ambiente pesado. Quem chega para procurar uma delegacia não traz coisas boas, né? Traz um problema, é um crime que você está apurando. E quando você tem um problema a menos, né? Que é uma equipe problemática, né? E às vezes não é nem tanto o policial, é a forma da gestão também. Existem policiais que demandam uma atenção maior, mas o papel do gestor é muito importante. E a gente até nesse curso de formação,
O curso anterior a gente não conseguiu colocar a disciplina de gestão de pessoas. E nesse a gente colocou porque a gente entende fundamental para o delegado, mas também para o agente, né, que é um chefe de investigação, talvez uma missão até mais ingrata, né, que é você gerir seus próprios pares. Você foi chefe de investigação e sabe do que eu estou falando. É um papel bem difícil e que a gente precisa ter recursos. E não é aprender na prática, a gente precisa receber conhecimento para que na prática isso ajude, né, a fazer uma boa gestão de equipe. Que coisa boa. E isso aí fica claro, então. Eu já disse isso em algumas vezes, já repeti, que alguns delegados acham que são só presidentes de inquéritos. E delegado, ele está ali para ser gestor de unidade, para gerir uma equipe, para dirimir conflitos, para coordenar bem o trabalho, para que o inquérito, que é a função, né, maior da Polícia Civil, que é uma investigação, é o inquérito, para ele ter um bom andamento, tudo isso precisa estar também ali alinhadinho. E eu digo a você, Edilza, que talvez o mais difícil do papel do delegado seja justamente a gestão de equipe, né? Porque investigar é bom, é instigante, mas você gerir pessoas em qualquer lugar é difícil. São histórias diferentes, são problemas diferentes. E você tem que estar sensível, mas saber também o momento de colocar o limite. Sim. E eu me lembro quando eu entrei na polícia, eu tinha 30 anos, mas eu ainda estava numa outra realidade, né? Eu não geria uma casa. Então, você chega, se depara com uma unidade policial que você tem que gerir vários policiais, né? Além de presidir os inquéritos, gerir policiais que têm, às vezes, 20 ou mais anos de polícia, né? Mais de 50, 60 anos, e você está ali, às vezes, inexperiente, gerindo. E por isso que é importante essa formação, né? Para que o delegado, assim como o agente, né? na necessidade de gerir, ele tenha esses subsídios para fazer de forma técnica. Sim. Você estava falando aí de pessoas que chegam na academia e nunca tiveram contato, né, com a polícia. E como foi do Cinéia Costa, quando chegou esse contato na academia? Como é que você sonhava em ser policial civil? Como foi essa coisa de chegar a se tornar policial? Eu compartilho muito, né, às vezes até com os alunos, que eu não sonhava ser policial, ser delegada, né? Na verdade, o curso de Direito foi o que apareceu para mim. Depois eu comecei a fazer concursos, fazia em outra área, era procurador federal que eu fazia, mas eu não me dava bem nos concursos e notava que tinha alguma coisa errada, né? Até que eu parei, comecei a trabalhar no judiciário e pegava muitos inquéritos e começava a ler os inquéritos. Eu, nossa, isso é massa, e me empolgava. E aí depois surgiu o concurso da Polícia Civil daqui e da Paraíba. Eu fiz os dois, né? Na época até contei com o apoio da minha mãe, porque eu saí mesmo do TJ, tive esse privilégio, vou dizer privilégio, que muitas pessoas têm que, às vezes, estudar para um concurso trabalhando, né? E é bem mais árduo. E eu me lembro, na época, minha mãe apoiou esse projeto, ela me deu um ano para passar no concurso. Apoiou por um ano. E o universo trouxe 2 concursos na área do Ministério Público também, que eu fiz à época, passei, mas fora das vagas. E aí fui aprovada. E quando eu entrei, eu não tinha noção exata, né? Por isso que eu entendo quem chega nessa situação também. Mas, Edilza, apesar de eu não ter assim, o sonho desde criança, quando eu entrei, eu me encontrei e abracei com amor aquilo que eu estava fazendo, com todas as minhas limitações, né? Eu cheguei... Minha personalidade era o quê? De alguém que não gostava de desagradar, alguém insegura, às vezes até, né? Aquela insegurança. E a polícia, eu acho que tem uma coisa que é muito certa. Você não tem como entrar na polícia e permanecer a mesma pessoa. Sim. E a polícia foi me moldando de ser mais firme, de saber que, em alguns momentos, principalmente no papel de gestor, você vai desagradar. Às vezes, pelo bem da maioria, você desagrada um, né? E até pelo bem do serviço também. Eu fui aprendendo isso e isso foi me fortalecendo. Eu estava até compartilhando com você que no curso de formação era chamada de Duzinha. Justamente essa coisa mais fofinha, frágil. E ao longo da polícia a gente vai endurecendo um pouco, mas sem perder a sensibilidade, né? Não significa que você vai ser insensível, mas você vai aprendendo a lidar com suas fragilidades. É muito interessante essa coisa que a polícia trabalha na gente. E em cada local que eu fui passando, algo foi me moldando, né? Nas unidades, depois nos cargos administrativos. Qual foi a primeira delegacia que você trabalhou?
Eu fiz 2 cursos de formação, né? Fiz o daqui do Rio Grande do Norte, foram 4 meses. É assim que terminou daqui, eu fui para Paraíba e fiz o curso de formação lá 6 meses também, ambos para delegado. E aí lá chamou primeiro, logo que terminou a academia, né? Passei 10 meses no total de academia e fui nomeada para a delegacia de homicídios. E assim, desde a academia de polícia, todo mundo, né, sonha com essas delegacias mais homicídios, especializadas e operacionais. E eu gostava, né, eu me interessava no assunto, mas não imaginava nunca que eu ia ser lotada. Minha primeira lotação seria uma delegacia de homicídios. E eu fui lá em João Pessoa e foi muito interessante, porque primeiro eu comecei na parte de inquéritos do passivo, né, inquéritos antigos. E depois eu fui para eu tinha poucos inquéritos no início, tipo 4 inquéritos. E depois fui lotada numa delegacia lá que tinha 230 inquéritos de homicídio, né? Sim. Um passivo enorme. E eu ainda dava plantão à noite. Aí que a polícia veio mesmo. Você se depara com um local de crime. Sim. Que você tem que administrar um local de crime também, porque existem curiosos, existe o trabalho da Polícia Militar para se coordenar, ficar ali atento à perícia, né, que está sendo realizada pelo ITEP. E aí é que cai em si, eita, eu sou então, polícia, preciso me posicionar. Seu primeiro contato de polícia, você sentiu medo? O seu local de crime, você estava preparada para isso? Eu acho que as coisas, faz um tempinho, né? Mas eu me lembro que apesar do meu nervoso, da tensão, né? Da tensão da novidade, eu me lembro que as coisas fluíram, sabe? É como se você se sente insegura porque nunca fez aquilo, mas no fundo você aprendeu, você recebeu os ensinamentos, né? Até na formação as 2 formações foram boas, mas a da Paraíba ela focou muito nessa questão da investigação de homicídios, né? E aí, quando chega no local, as coisas vão acontecendo, né? E se tranquilizar de que você tem uma equipe também, isso é muito importante. Na minha equipe, ainda tinha um agravante, só tinha um policial que era mais antigo, o resto tudo era novato. Sim. E aí a gente foi aprendendo juntos, né? Eu me lembro do primeiro flagrante que eu fiz, a escrivã lá desesperada, eram 4 conduzidos, né, de homicídio, que é até difícil um flagrante no local de crime. 4 conduzidos de homicídio de uma vez Exatamente. Só, 4 um flagrante pesado. Raríssimo, mas um dos primeiros locais que a gente foi, teve esse procedimento, e a gente junta foi se ajudando, aprendendo. Inclusive, ela veio dar instrução agora, aqui nessa academia de polícia, de técnicas de entrevista e interrogatória. Ela fez a seleção dos instrutores e veio a gente relembrando as coisas, né? E até passando para os alunos. É isso que fica, né? Das nossas histórias também, até de equipe. Levar as boas lembranças, os perrengues juntos também, que a gente passa, mas assim, com inteligência emocional até a gente consegue enfrentá-los. E aí isso foi lá na Paraíba, aí você veio para o Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte, sua trajetória nas unidades? Aqui no Rio Grande do Norte, eu inicialmente até tinha sido chamada para a Delegacia de Homicídios de Mossoró, mas como eu tinha família no Seridó, eu conversei, havia uma vaga na Delegacia da Mulher, e então eu pedi para ir para a Delegacia da Mulher de Caicó. E foi minha primeira lotação aqui no Rio Grande do Norte. Fazia anos que a delegacia estava sem uma delegada. Era um pleito, inclusive, das entidades, até da rede de atendimento lá de Caicó, que tivesse uma delegada lá, porque era acumulado com a municipal. E, assim, era impressionante. Tinha pouquíssima demanda, mas basta chegar a equipe, né, na delegacia que a demanda aparece. Parece que chama. E aí a gente começou a fazer esse trabalho lá, o pessoal da equipe também de Caicó maravilhosa, chefe de investigação Vanderlei, que foi o primeiro chefe de investigação com quem eu trabalhei, e foi uma experiência bem intensa, porque eu não tinha vivência, né, de violência doméstica. Eu aprendi no curso de formação, mas quando você se depara ali com aquela realidade, né, às vezes uma mulher que sofre violência há 30, 20 anos e resolve colocar um ponto final naquele ciclo de violência, né? Você fica pensando, meu Deus, por que só agora, né? Passam várias coisas na cabeça, e a gente via também a repetição da violência, né? Aquela pessoa sendo presa 3, 4 vezes, e a equipe, às vezes, a gente tem mesmo que prender. Nós temos que prender, né? A gente vai fazer o nosso papel. A mesma pessoa era presa, voltava, agredia de novo. A mesma mulher. A mesma mulher. E, inclusive,
às vezes, no procedimento flagrante, a época era admitida a fiança, né? Às vezes, durante o procedimento, ela já estava atrás do dinheiro para pagar a fiança do agressor, né? E aí a gente ficava, nossa, todo esse trabalho. Então, essa mulher, aí você passa a entender que a violência doméstica ela não é só algo relacionado à delegacia, né, à polícia. Tem questões sociais, né, tem questões psicológicas. Ali é o homem que ela amou, idealizou, né, e o pai dos filhos dela, muitas vezes. Então, você começa a entender que não é só o crime. Então, até a postura dela, né, de às vezes querer desistir, depois você fez todo o procedimento. Teve uma vez que eu nunca esqueci, que eu fiz o procedimento dela, foi uma tentativa de homicídio. E dias depois ela foi à delegacia dizendo que queria que eu pedisse ao judiciário para soltá-lo. Eu disse que eu não tinha como fazer isso. Ela disse porque a senhora era uma mentirosa. Mentiu no meu depoimento. Eu não falei aquilo. Sério? Na época não se gravava, né? Hoje já a lei já prevê a gravação. E aí eu disse, olha, você vai procurar a justiça para resolver lá. Mas, no fundo, você pode pensar, é desacato, mas aquela mulher está desesperada, né? Na verdade, ela está desesperada para salvar um casamento que ela acha que ainda pode ter alguma chance. Alguém de quem ela tinha uma dependência psicológica. Assim, a gente falando aqui vamos falar um pouquinho dessa coisa de defesa da mulher, né? Há, às vezes, alguns questionamentos dessa... por que uma delegacia especializada para a mulher? Por que ela tem que ter uma delegacia só para ela? Por que tem que ter um atendimento diferenciado? Ou porque é uma lei. Ou porque é uma lei para defender as mulheres. Então, assim, você que passou por lá, fala um pouquinho dessa importância. Dilza, a violência de gênero, né, ela é algo muito real. E, às vezes, a sociedade não consegue enxergar isso. Mas, quando você está numa delegacia, por exemplo, a DCA, né, que hoje se chama DPCA, que é de criança e adolescente vítima, 90% das vítimas de abuso sexual, 80% a 90%, são meninas. Né? Então, ali você já justifica uma atenção maior à violência contra a mulher, apesar de ser uma menina, né? É do gênero. É uma mulher. É uma mulher. E a violência doméstica, ela é muito palpável. Né? Todo mundo tem alguém que conhece alguém que já passou, que passa. Então, se justifica a lei porque ela dá mecanismos de proteção para que essa mulher se sinta encorajada para denunciar. Muitas pessoas, às vezes, até questionam a Lei Maria da Penha e dizem depois que surgiu a Maria da Penha, os casos aumentaram, as mulheres morreram mais. Não se trata disso. Né? Os casos aumentaram porque as mulheres elas são, primeiro, encorajadas, né? Informadas. Eu acho que a informação, a rede social ajudou muito isso, né? A internet, ela é informada a denunciar. E tem diversos canais hoje em dia. Ela pode fazer uma denúncia anônima, ela pode ir na delegacia virtual. Então, assim, tudo isso, de fato, se justifica. Quando você trabalha com vulnerável, você entende que todas essas medidas, você garantir a ela que vá buscar os pertences dela acompanhada de uma equipe policial. Né? Imagina, a mulher denuncia, aí volta para casa sozinha, né? O afastamento do agressor do lar, o porte de um policial, que às vezes o agressor pode ser um policial também, né? Alguém da força de segurança. Então, tudo isso ajuda, né? Respalda a decisão dela. E a gente tem que incentivar cada vez mais que a lei seja aplicada da forma correta, inclusive nas unidades policiais. Eu lembro quando alguns lugares que eu chegava, e a questão do atendimento, né? Atendimento, sim, às vezes, numa recepção. Importante falar sobre isso. Exato. Um atendimento, às vezes, numa recepção, quando ela está contando algo tão íntimo, né? Então, o que se orienta é que seja feita uma escuta sigilosa, não julgadora, preferencialmente por uma mulher. Você tem nem sempre vai ter, até no interior, uma mulher na equipe, mas se tiver, que seja dada a preferência para ela fazer esse atendimento, né? E sempre respeitando, não julgando a história dela, né? Acho que às vezes é muito mais necessária a escuta em si do que o julgamento com essa mulher. Você chegou a presenciar nas delegacias, na Delegacia de Defesa da Mulher, algum momento teve que se deparar com policiais que julgavam esse atendimento, que julgavam as mulheres, e você teve que corrigir isso? Sim, porque às vezes nem sempre a gestão está atenta nesse perfil, né? Então, às vezes vai um policial que discorda totalmente do perfil da delegacia, da forma de atender. Até esse negócio de dizer, não, a gente vai ter que prender várias... Não, vai ter que prender várias vezes, porque a gente está cumprindo o nosso papel. Se essa mulher via ser vítima de um feminicídio, isso não pode ser colocado na nossa responsabilidade, né? A gente fez o possível
para que ela fosse protegida. Mas, infelizmente, existe de todos, né, às vezes, o despreparo, e por isso que a capacitação é de extrema importância, porque a gente muda, né, a percepção da pessoa sobre a violência doméstica para evitar esses erros, porque Sim. isso é uma revitimização, Sim. né? É uma violência institucional, é a própria instituição, a mulher chega lá sofrida, com toda a bagagem dela, e a gente, às vezes, trazendo... ela até chegar à delegacia, Deus, ela já passou por tantos desestímulos, ela, às vezes, compartilha com o familiar, às vezes até com a mãe, eu quero denunciar, e a mãe desencoraja, dizendo, esses meninos, como é que você vai sustentar esses meninos, né? Você não vai mais arranjar ninguém, olha como você está. E a própria autoestima dela já está abalada. E aquele né? ditado, isso é coisa de homem. Isso é coisa de Tenha homem. paciência. Exatamente, porque a mulher, e aí vem, né, a cultura do machismo, né? Ela foi criada, e as pessoas questionam, é mimimi, né? Cultura... Não, gente, a cultura do machismo, ela é muito real na nossa sociedade, né? A gente vê nos relatos, eu nunca esqueci, assim, então até que eu repito, meu marido ri que só, porque nas entrevistas eu sempre falo dela, né? De um homem que, quando eu perguntei o motivo da agressão, ele disse, porque ela não fez meu cuscuz direito, né? Então, assim, e aí elas traziam também, foi porque eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava antes, e ele começou a ficar enciumado, eu comecei a me arrumar, e, né, a autoestima vai voltando em algumas coisas. Ele implicava com meu batom, ele implicava com minha roupa, e o ciúme excessivo começou a criar situações. Então, a gente vê que de fato, o machismo ele permeia boa parte das violências, né, contra a mulher, inclusive até essa violência urbana, o estupro urbano, né, não é dentro do ambiente familiar. Sim. Ele também tem um machismo muito forte, da mulher ser objeto, né, enfim. Inclusive, até bem pouco tempo só se falava de estupro contra mulheres, né? O crime era tipificado isso, exatamente contra mulheres. E aí você saiu de uma pancada que já você vai para a defesa da mulher novinha, né? Se deparar com isso, aí você vai para DCA na época. Isso, aí passei 3 anos na violência doméstica contra a mulher, trabalhando em DEANS, fiquei em Caicó, depois eu vim para Parnamirim, e depois eu fui chamada para ir para a DPCA, né? Na época era a DCA, a Delegacia Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente. E aí vem outro universo. E quando eu fui convidada, até fiquei um pouco, né, indecisa se dava certo, porque eu nunca tinha trabalhado especificamente com crianças, né? Mas eu me lembro que a delegada da época, a doutora Rossana, me incentivou muito. Dulce, você tem o perfil, você vai gostar. E, de fato, quando eu cheguei lá, uma delegacia muito estruturada, né? Ela tinha organizado toda a delegacia, uma equipe muito boa também. E eu achava que ia ser muito tranquilo. Mas, com o tempo da atividade lá, algumas questões começaram a surgir na minha cabeça em relação a todo dia você atender abuso sexual, né? Todo dia chega uma criança, todo dia chega um relato. E aquilo, inconscientemente, até começou a mexer comigo. E foi o momento em que eu até atentei da saúde mental, né? Que hoje é um foco na vida do policial. Sim. Que muito tempo o policial era um sinônimo de força, de, né, você admitir que precisa de um acompanhamento psicológico, é uma fragilidade, tinha essa visão. A própria sociedade vê o policial como um robô livre de emoções. Exatamente. E ali eu me deparei com essa necessidade de até fazer um acompanhamento psicológico para falar um pouco sobre isso. Eu não quis Sim. fugir da delegacia, eu Sim. quis enfrentar aquilo que estava mexendo comigo, e foi um momento bem decisivo, porque desde então eu tenho um acompanhamento psicológico e recomendo, né, para qualquer policial, porque a gente se depara com o pior da humanidade e a gente tem que saber deixar até as coisas nos seus devidos lugares, né? Por exemplo, situações de violência doméstica, você se envolve totalmente, às vezes. É uma carga pesada. É uma carga emocional. Eu costumo dizer, quando eu trabalhava na DCA, eu chegava em casa pesando 300 quilos. A sensação era essa, de um cansaço, que não era só o cansaço físico, mas você lidar com tudo aquilo. Você está ouvindo uma criança de 5 anos contando um abuso sexual com ruptura de ímen praticado pelo pai, né? Que é alguém que deveria proteger. Então, são coisas que você nem imagina se deparar na vida e vai ultrapassando todos os limites da maldade do ser humano. Algum caso que lhe causou um mal maior, alguma coisa que você queira contar? Algo que tipo assim, lhe pegou mesmo assim, lhe deixou fragilizada, lhe deixou com a sensação de impotência, alguma coisa que você
teve que superar mesmo para se manter aí na polícia? Na verdade, assim, de desestabilizar total, não. Mas aquele caso da investigação de Yasmin, né, que foi um caso da menina da Redinha, que estava desaparecida, que foi estuprada e morta pelo o vizinho, me desafiou em muitos sentidos, me convocou em muitas coisas, né? Ela passou 28 dias desaparecida e aquela sensação de, meu Deus, eu preciso dar uma resposta a essa família, eu preciso dar uma resposta. Ela tinha 12. Para o pessoal relembrar a história. 12 anos, ela era da Redinha. E aquilo me convocou nesse sentido. Eu preciso dar uma resposta à sociedade, eu preciso dar uma resposta a essa família. Imagina a mãe dessa menina como deve estar tanto tempo sem ver a filha, né? E não tinha... O desaparecimento talvez seja a ocorrência mais difícil de investigar, porque o homicídio você tem um corpo, né? A violência doméstica você tem ali, às vezes, um exame de corpo de delito, mas o desaparecimento você não tem nada. Você tem que fazer toda uma investigação e vem a contra-informação ali também, denúncia falsa e tudo. Foi um período muito angustiante. Eu acho que da minha vida profissional foi o momento mais angustiante da minha vida, porque chegou num ponto que eu pensei, eu não vou conseguir. E, de repente, sentando, colocando a cabeça no lugar, conversando, até tendo um apoio familiar, né? Às vezes, desabafando um pouco sobre o assunto. Teve um dia que eu cheguei na delegacia, reuni a equipe, vamos fazer isso, isso, isso. E parece que as coisas se abriram e assim a gente conseguiu levar o cão farejador, né? Achou o corpo dela e, a partir do corpo, tudo fez sentido e a gente representou pela prisão e o autor foi preso. Inclusive, um ano depois, eu acho, ele já estava condenado, 33 anos de pena, mas assim, aquilo me mudou tanto profissionalmente, foram muitas lições, né? Foram quantos dias desaparecidos? 28 dias. E o corpo dela foi encontrado, né? E de fato ele foi responsabilizado porque teve também um estupro. Sim. Mas não chegou a concretizar ele, assim, o ato sexual, né? Mas o beijo por si só já é considerado o estupro, ele também foi condenado pelo estupro, além do homicídio. Mas aquilo me mudou no sentido de que foram muitos aprendizados, inclusive de equipe, de trabalho, mas pessoal também, né? Dos meus limites. Chegou um ponto que eu estava esgotada, assim, totalmente, porque existe uma pressão. Eu lembro que a mãe queimava pneu, a imprensa noticiava todo dia, cobrando, e você fica naquela de que acha que não vai conseguir. Uma né? curiosidade, como era a relação com a família da vítima? Assim, a gente tem que difícil. ver muito isso, porque as vítimas ficam querendo respostas. E como era você conversar com a família da vítima? Como é que você se sentia? Você conversava, dava essa atenção? Não, a gente conversava, a mãe muito indignada com razão, né, da situação, e havia ainda uma nuance aí nesse caso, que era uma especulação do envolvimento da família no caso. Né? Quando Sim. Você não tem nada, tudo se especula. E a gente teve que ter muita cautela, em certo momento a gente teve até que chamar a imprensa para esclarecer que não havia nenhum indício no inquérito, na investigação da participação da mãe, que até tentativa de linchamento, queriam linchá-la. Meu Deus. E ia ser uma nova tragédia, né? Foi um caso de muita comoção social. E tudo fica mais difícil com a comoção social. Porque uma coisa é você trabalhar lá no seu gabinete tranquilo, numa investigação, né? E outra coisa é você trabalhar com a pressão de familiar, com a pressão da imprensa também, né? E aí teve essa especulação de que ela estava envolvida, a mãe, a gente precisou, de fato, intervir, chamamos a imprensa, né? E demos, no caso, foi passada a informação para a imprensa, não cheguei a dar entrevista, mas de que não tinha indício até então, né, do envolvimento da mãe, e de fato não ficou nada. Aí você tinha que investigar agora tanto o desaparecimento como chegar a essa investigação dessa denúncia que a mãe tinha envolvido. Exato, e era um caso que ele era muito inusitado, porque tinham diversas linhas de investigação. O autor do crime tinha feito denúncia no 81, dizendo que estava relacionado ao tráfico. Aí foi na Semana Santa, diziam que era magia negra, surgia várias coisas. Aí o chinelo da menina apareceu na frente de uma pessoa que realmente diziam que fazia. Enfim, várias coisas que você vai ter que filtrar ali e excluindo, né? E diziam que era prostituição, tinham levado a menina para exploração sexual, não que ela estivesse prostituindo, mas que tinham
sequestrados justamente para exploração sexual. Então, eram várias coisas que a gente precisou, em um momento, sentar, apurar cada denúncia, e tinha realmente a linha de investigação, uma sorte, era o pedreiro, né? E aí a gente foi fazer lá, levamos o canil da PM, e foi assim, um momento bem... Foi quando achou o corpo, foi aquela sensação... A gente imagina, na nossa experiência policial, que tanto tempo de desaparecimento existe uma chance muito grande de estar sem vida, né? Mas quando tirou os bombeiros foram lá para cavar, né? Tirar a areia, e quando tirou o corpo, que teve aquela certeza que ela tinha sido a mesma assassinada, é uma sensação péssima, né? Você estava presente? Eu estava na hora, e você dá a notícia à família também. Então, nossa profissão tem isso, né? É boa no sentido de que é instigante, mas ela traz essas responsabilidades com o outro, né? Como dar uma notícia dessa, né? E eu tentei preservar o mais possível, porque a imprensa estava lá, eu não queria que a mãe soubesse pela imprensa. Sim. E queria também prender o agressor que morava lá perto, quando surgiu o corpo na obra dele, corroborou, né, a nossa linha de investigação de que era ele o autor. E aí foi bem difícil, porque vazou, né? É muito difícil conter quando você envolve gente que não está nem subordinada a você também no local. E aí a gente depois foi dar a notícia para a mãe, e foi muito desolador. Mas, assim, o que pelo menos conforta um pouco, né, é o fato dele ter sido responsabilizado. E a saúde mental, como é que fica? Como é que fica? Mas é isso, eu acho que a gente, Edilza, na capacitação, até na academia de polícia, a gente tem até os programas, né? Você participou tanto tempo do movimento de saúde, temos o Arte Suave, e a gente reforça muito isso, a necessidade do policial cuidar não só da técnica, né, de atirar no estande, tem uns que vão por conta própria, pagam munição do próprio bolso para atirar, né? Mas a gente se preocupar com a nossa saúde física e mental, né? Porque é importante uma terapia, um acompanhamento psicológico, mas também a atividade física, os escapes, né? Uma família estruturada, a atividade física, ajuda, são fatores de proteção para a gente, né? E a gente tem que estar atento a isso no curso de formação mesmo. Temos a disciplina de educação física, e Patrícia, né, que está à frente, sempre reforçando a necessidade do policial cuidar da sua saúde física e mental. Então, é um conjunto de coisas, né? Além da equipe. O curso de formação realmente é uma carga muito pesada, mas eu tenho dito, é pesado até organizar, mas se torna mais leve quando você tem pessoas que estão comprometidas também com o trabalho e ajuda a então, tirar esse academia peso. tem um projeto, né, para você falar melhor, de cuidado com um cuidado paralelo, né? Não só treinamento de práticas de investigação, mas se você quiser reforçar sobre isso aí, interessante. A academia de polícia, ela funciona como? Ela tem as capacitações continuadas. O ano passado, pela primeira vez, a gente fez um plano anual de capacitação, e aí a gente inseriu ali um planejamento para 2023, conseguimos cumprir quase tudo do cronograma, porque vão tendo as variações, né? E, além das capacitações, a gente tem esses 2 programas vinculados, né, a CADEPOL, que é o Arte Suave, que é jiu-jitsu, a defesa pessoal, o instrutor Alexandre à frente, e o Movimento Saúde, que é o instrutor Patrício. E aí o Movimento Saúde é treinamento funcional e corrida também, coisas que às vezes pagamos tão caro, né, para fazer, e temos gratuitamente lá no Movimento Saúde. E já há anos, né, contamos com esse programa, é só o policial se inscrever realmente, e estamos agora prestes a inaugurar a academia de musculação também. Eita, coisa boa. E isso, o policial vai poder treinar lá, faz a inscrição, a gente está para publicar o regimento, né? E aí, a partir de fevereiro, nós teremos funcionando a academia, que ele vai poder ter acesso. É destinada exclusivamente, inicialmente, aos policiais civis. E é um ponto de valorização do nosso profissional, né? Não adianta aposentado pode? Olha o desafio aqui, aposentado pode treinar lá? Vou consultar o regulamento. Diretor, abra aí uma ficha de inscrição limitada para aposentados que queiram. É uma boa, né? Uma boa sugestão.
Aposentados estrangeiros também estão perguntando aqui. A princípio é limitado aos policiais civis e entraria, né, aposentados ou da ativa. E a gente quer sentir o movimento, a demanda, porque a gente nunca teve, né? E assim depois rever de se abre ou não para outro público, mas a preferência realmente é para os nossos policiais, porque a gente quer incentivar, é mais um incentivo para a prática da atividade física tão importante, né? E é interessante, e aí agora eu vou defender a sardinha dos aposentados, né? Porque os aposentados saem, eles continuam sendo policiais e muitos deles que combateram muito o crime vai para uma academia, né? Eu já passei por isso, eu estava na academia e de frente para mim tinha um cara que tinha acabado de sair do sistema prisional. Pois e a gente reconhece. Então, você está lá na academia de alto poder aquisitivo, às vezes, num bairro bom, né? E o cara saiu do sistema prisional lá de Mossoró e estava há pouco tempo aqui morando num apartamento de classe média, média alta, em Natal, num condomínio, e treinando. E aí eu estava com o nome do Movimento de Saúde, que eu treinava no Movimento de Saúde. Aí, para você... Só um parênteses para ver assim, a fragilidade, né? Sim. Quando a gente sai, a gente vai... Faz todo sentido. Vamos analisar o pleito. Eu passei por isso. E aí eu saí, fui lá no banheiro, troquei, fiquei com a camisa pelo avesso. Caso ele não tivesse visto ainda, ele não vê que eu era da Polícia Civil. Né? Então, assim... Mas a ideia é justamente essa, é tanto o incentivo à prática da atividade física que às vezes a gente relega muito, né? A gente vê policiais que entram no auge da forma e durante a atividade vai deixando isso de lado, porque realmente é intenso o ritmo de trabalho, né? Tem unidades que exigem vigilância, e você chega tarde em casa, não tem uma rotina, policial não tem rotina, por mais que ele esteja num expediente de 8 às 18 horas, como é o nosso, a gente sabe que não é assim que funciona. Quantas vezes a gente está saindo da delegacia, chega um flagrante e exige que a gente fique mais, ou uma operação que você começa 3 horas da manhã. Então, até, Deus, a gente chama muita atenção com os alunos de ter essa ideia, sabe? De quem entra na polícia esperando um cargo público, né? Tá totalmente no lugar errado, que a gente tem que ter o amor, né? Tem que ter a querência. O delegado Eric da DEICO e os GOIs, os meninos da DEICO falam muito da querência, de algo mais, você dá algo mais ali na atividade, saber que não é você chegar às 8, sair às 18, pronto, vou para minha casa. Muitas vezes a gente depara com situações que a gente vira a noite trabalhando, até no atendimento a mulher, às vezes você depara com uma mulher que chega às 18 horas, a casa abrigo fechada, o que é que você vai fazer com essa mulher, com esse monte de criança, e ali você vai dar seus pulos para tentar atender essa situação. E se fosse você dizer, não, meu expediente acabou, vou passar essa ocorrência, né? Quando começar tudo de novo num plantão, seja lá o que for. Então, às vezes, precisa dessa percepção, né? De que o nosso trabalho ele é diferente. Quem entra na polícia, quem quer prestar concurso, eu sou incentivadora de homens e mulheres a fazerem o concurso da Polícia Civil. Até as meninas, as alunas do curso de formação, elas dizendo... teve a disciplina de técnicas operacionais, e elas dizendo, eu fui muito desafiada nessa disciplina, que eu achava que eu não conseguia, que eu achava que era coisa para homem, né? Sim. Às vezes a gente mesmo limita o nosso pensamento, mas eu incentivo muito a polícia, ela cabe diversos perfis, né? É para todo mundo a polícia. Sim. Mas você precisa ter amor, né? Não importa o sexo, seja homem, seja mulher, né? O gênero, seja lá o que for. Você precisa estar ciente do seu papel ali, de que você não é um mero servidor público. É uma missão que você abraça e que você tem que dar o melhor. Eu costumo dizer que é um sacerdócio, porque você tem hora para ir, você não tem hora para voltar, e às vezes você está em casa de folga e você é convocado, você tem que ir pela missão que você tem que cumprir. Né? Exato. E por isso o curso de formação também é tão intenso, né? Às vezes eles ficam, aula tarde, manhã, tarde e noite, aula no sábado. Gente, essa é a nossa vida. Ou na disciplina de técnicas de operações, você ter que comer rápido, né? Ou você ter que ajudar na limpeza do local.
Gente, isso não é para causar humilhação Não, nem isso nada. é o mínimo. É para colocá-los em situações desfavoráveis, porque quando a gente está trabalhando na nossa atividade, as situações não são favoráveis, em momento algum são favoráveis a nós. Então a gente precisa estar preparado, né? Até o nosso psicológico, no tiro, né? Também tem a prova, ficam nervosos. Mas no tiro, quando Tem você gente está que numa nunca situação pegou numa real, tem arma. gente que nunca pegou numa arma, nunca entrou numa viatura. E quando você se depara numa ocorrência policial, não é ali, peraí, deixa eu mirar aqui. Não, você Tem que agir, é rápido. exatamente. E tem que estar com o psicológico preparado, né? A gente está aí, é até bom a gente falar muito nesse psicológico hoje, a gente está em pleno janeiro branco, né? Em que as pessoas não param muito, e não é só policiais. Muita gente acha que é desmérito você fazer uma terapia, de você, né? Tem gente que diz, eu não sou doido porque estou indo para o psicólogo. Então, uma coisa muito interessante é esse incentivo ao cuidado, né? Especialmente os homens, tem a questão da autossuficiência, né? Não, terapia, isso não é para mim, eu resolvo. É intrínseco, é da construção do homem. Eles são educados a vida toda a resolver os problemas, né? Tanto que eles têm um modo, você vê, eles quando tem um problema, a mulher não gosta de conversar, fala com as amigas, ele se fecha para resolver aqueles problemas. E é muito importante ter, inclusive, a gente tem um projeto que ainda está sendo idealizado, né? Spoiler aqui. De ter uma atenção biopsicossocial, né? Não só a questão até psicológica, mas de uma reabilitação, às vezes, uma fisioterapia. É um projeto futuro que a gente pretende apresentar, conseguir os recursos, né? E assim a gente investir nisso, porque eu acho que passou essa fase boa. Isso. Passou essa fase de a gente achar que é só ensinar a atirar, ensinar a agir numa operação, falar sobre inteligência. Não. A gente precisa ter esse policial em plenas condições, porque, às vezes, um mau atendimento numa delegacia não está nem relacionado a ele é ruim, ele não gosta. É o psicológico dele que não está bom. E como é que uma pessoa que não está bem vai ajudar o outro, né? Então, começa disso. A gente tem que preservar a saúde mental dos nossos policiais. Até no curso de formação, a gente vive muitas coisas, é muito intenso, né? Muitas emoções. E até tem surgido muito essa questão da emoção do policial. E uns se emocionam. Teve uma menina que estava cantando uma Charlie Maier, uma canção militar, né? E ela se emocionou, né? E aí você diz, não, o policial não pode se emocionar. Deve, né? A gente deve colocar nossas emoções para fora. A gente só precisa ter realmente o controle delas. Mas não é que não possa ter emoção. A gente teve já no curso de formação, foi muito marcado, né? Gestantes. Ixi, essa história da gestante. As guerreiras gestantes. Se elas estiverem assistindo aí, um beijo para as guerreiras gestantes. E todo o nosso reconhecimento, né? E a gente teve três alunas que deram, né, tiveram filhos durante o curso e precisaram voltar para o curso rapidamente para não perder. Elas se determinaram a isso, né, de não perder essa oportunidade de fazer o curso de formação, porque não se sabe quando. Ainda de resguardo. E tivemos alunos que perderam familiares, pai, avô, né, e precisaram continuar. Então, já estão aí passando por provas de fogo. Já estão passando por provas de fogo. Você fica longe, foi a formatura do meu filho, foi o aniversário da minha mãe. Quantas vezes a gente numa operação, né, ou num plantão, um réveillon que a gente está escalado, Natal. Então, a gente precisa entender que é um ambiente diferente, né, da polícia, nesse sentido de que a gente tem que ter uma disponibilidade muito grande, né? E entender que não é simples, não é só chegar lá, bater o ponto e ir embora. Né? De forma alguma. Isso é muito, muito interessante e bom saber que vocês estão com esse novo projeto, né? Então, eu tive a honra de conseguir implementar isso no nosso sindicato, uma assistência psicológica gratuita para o filiado. Era um sonho de 20 anos. Então, eu tenho que fazer esse parênteses aqui e dizer que eu fico muito feliz em saber que a instituição está se preocupando com isso agora e que está pondo em prática um projeto em relação a isso. Porque quantos policiais a gente não viu ter problemas familiares, problemas de
se desviarem ali dos seus caminhos por questão psicológica mesmo, né? O Outros álcool colegas, até às vezes, né? Também. Isso, então, é uma das melhores notícias aqui desse nosso bate-papo e dessa conversa. Eu não consigo não comentar isso porque é uma defesa que tem que ser feita sempre. Sempre fiz essa defesa que antes de ser policial a gente é um ser humano, cidadão, cidadã, homem, mulher, mãe. E aí a gente traz todas as cargas das outras pessoas para dentro da gente e se não tiver um cuidado... É uma visão moderna, né, da polícia, de que não é só um servidor público, né? Se a gente diz tanto que é diferente, que eles precisam estar preparados, a gente precisa dar subsídios também a ele, né? Sim. E aí, chegando na academia, você já falou de tudo isso, de projetos, de inovações, né, de apoio aos projetos que já existiam, porque esse Dart Suave... Sim, já e a gente tem que dar aqui, né, registrar Patrício, que começou lá com as especializações. Desbravou, Eu dizer, Patrício, pode usar aí a gente como cobaia para os seus treinamentos de especialização. E também um menino que não se fala muito, mas começou com arte suave, que é Iranilson. Iranilson Começou, Nacional, que já está aqui de volta, né? E são inovadores e você abraçou esses projetos e os projetos estão aí melhorando, inclusive com a academia física. E fiquei feliz que você disse que o planejamento de 2023 deu certo. E para 2024, né? Os planejamentos futuros, quais são? Isso, a gente vai iniciar a partir de março, né, o nosso planejamento de 2024. A ideia, no ano passado, a gente focou muito no tiro, porque a gente precisava de um nivelamento dos nossos policiais. Então, a gente fez diversos cursos básicos de tiro e, inclusive, muitas capacitações em inteligência, porque a gente sabe que hoje em dia não trabalhamos sem inteligência. Sim. E esse ano a gente pretende focar no depoimento especial também, que o depoimento especial é a oitiva, como a gente chama, né? Ouvir uma criança e adolescente. A gente não pode fazer de qualquer forma isso, né? A gente tem que fazer de forma técnica para não revitimizar. Imagina, a criança chega lá, já vítima de uma violência sexual ou maus tratos gravíssimo, e a gente, novamente, por falta de técnica, revitimizá-la, né? E aí a gente está com algumas parcerias, temos instrutores nossos também, o delegado Ricardo, que inclusive é da turma de 2022, já brilhando aí, e também o próprio TJ, que há muito tempo faz o depoimento especial, vai capacitar para a gente saber a forma correta de colher esse depoimento, porque com criança e adolescente o importante não é a investigação, o importante é a proteção dela. Então, se isso custar a investigação, a gente tem que respeitar o limite da criança e ir atrás de outros meios de prova, né? Mas saber que o fundamental é protegê-la, né, de uma nova violência. Então, a gente vai ter esse foco no depoimento especial, dentre outras que tem também aparecido, a própria violência contra a mulher. A gente precisa também capacitar nosso efetivo para que eles saibam acolher da forma correta, dentre outros assuntos que a própria direção defensiva também a gente tem no curso de formação, né? Nunca tivemos a capacitação, então preparando até já alguns instrutores nossos para formar uma equipe de direção defensiva, ou APH tático também, que pouco se fala, mas garante às vezes até a sobrevivência de um policial, né, numa ocorrência, um policial ferido, e aí o atendimento pré-hospitalar tático, né? Saber como se portar nessas situações, e até de sobrevivência policial no nosso dia a dia. Então, investir nessas temáticas que nem sempre são tão exploradas, mas são importantes. Qualidade no atendimento também. Eu me lembro, eu fui da comunicação social 3 anos, né, também. E a gente investia tanto em Instagram, né, imagem, nossa identidade visual. E me chamou a atenção uma vez que eu recebi um direct, né, alguém dizendo assim, vocês se preocupam tanto com a imagem institucional, mas cuidem do atendimento nas delegacias. E aí isso chama atenção, de fato. A gente precisa preparar o nosso policial para o atendimento, porque nós servimos a sociedade, né? Então, a gente tem que saber como receber, como acolher, e não se admite, e até levar, né, a corregedoria, os casos em que desvirtue realmente do atendimento correto. Uma coisa interessante, você fala aí de atendimento... o primeiro contato com a vítima, o atendimento na delegacia. Então, a vítima está procurando resolver um problema,
Aí chega lá, não tem um bom atendimento. Isso é terrível, né? Às vezes a gente não tem ideia de quando você é vítima, de como a vítima se sente, mas quando você se torna a vítima, você tem essa ideia. Hoje eu tenho essa ideia muito forte do que é a vítima. E uma sugestão, não é o retrato do nosso podcast, mas eu vou aproveitar aqui, já que a gente está batendo um papo, uma sugestão é que se volte mais para as vítimas. Pense mais nas vítimas e nas famílias das vítimas. Aí seria interessante até para esse planejamento. Porque é muito doído você ir numa delegacia e você não ser bem atendido. Exatamente. A gente se coloca no lugar, né? Dói. Quantas vezes, não em delegacia, mas a gente vai num serviço público e é mal atendido. Qualquer lugar que você vai precisando de ajuda, e se você é mal atendido, dói. Exatamente. Então, sempre ter essa empatia. A nossa atividade é difícil, mas não justifica um mau atendimento. A gente lida, às vezes, com pessoas até que naquele momento estão totalmente perturbadas até. Eu estava falando hoje a gente teve aula no nosso curso de formação e eu estava falando isso, que a delegacia ela é a porta de entrada para tudo, né? Chega tudo. Não é só ocorrência policial. As pessoas têm um imã por delegacia. Tudo. E a gente precisa saber do nosso papel. Tem até uma campanha, né, que a justiça começa na delegacia. Isso. Né? E, de fato, a justiça começa na delegacia. A partir dali começa o papel, a persecução penal. E se não é bem feito nesse início, a chance de dar errado, e aí não é só a investigação, sua colocação foi perfeita, o nosso olhar sobre a vítima, porque é dela que a gente extrai a maior parte das informações, Exato. inclusive. Se você atende bem uma vítima, ela vai estar à vontade para passar tudo para você. Às vezes a vítima tem muito o que colaborar e a gente, por não atender bem, ela se tranca. Exato. Vai levar uma informação e a pessoa não está disposta a receber, ela se tranca. Então, esse olhar, e se o Rio Grande do Norte, que sempre é pioneiro, fizer isso e tiver um novo tratamento, vai ser algo muito importante, inclusive, para soluções de crimes. Exatamente. Né? O acolhimento e a atenção. A gente já tem esse olhar, né? Até na violência doméstica, a sala lilás e todo o acolhimento, acompanhamento psicológico, mas a gente precisa ter essa visão macro, como geral, né? Porque a gente tem já, e até por questão de campanhas de tudo, com os vulneráveis, isso. Né? A mulher, tudo isso, vamos ter um atendimento especial. Mas a pessoa que que foi vítima de uma violência, que não se encaixa em violência doméstica... patrimonial, por exemplo. Por exemplo, trauma. Física. E você vai lá e você quer falar e a pessoa não te ouve, você volta assim, vou para onde agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu fui vítima e quem vai me ajudar não quer me ouvir. É verdade. Né? Mas isso, claro que não é uma prática. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, vou repetir o que falei da última vez no nosso último podcast, é uma das melhores do Brasil, é muito boa. Concordo. E claro que a gente quer sempre melhorar, né? E aqui um ponto que, Edilza, eu acho interessante, até relativo às mulheres, né? Sim. Você atuou e se destacou, né? Nos papéis que exerceu, foi policial... e esteve à frente do sindicato também, aguerrida, e a gente tem um papel muito importante, né, a mulher, nisso tudo, de mostrar nossa força nisso. Eu vejo na trajetória, desde que eu entrei, muita gente pergunta às vezes Dulcinea, você sofreu discriminação por ser mulher, né? Você sofreu preconceito na instituição. E eu digo que não, mas a gente entra como se fosse o pezinho atrás, né? A gente chega numa unidade, olham já o fato de a gente ser mulher, né? E eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte tem avançado nesse sentido, porque até na PM a gente viu que até um tempo desse eram limitadas as vagas às mulheres e hoje é de livre concorrência. Então, o Estado, né, ele precisa ter esse olhar, a polícia precisa ter olhar. E eu vejo a Polícia Civil, nós temos poucos guerreiros, mas homens e mulheres, né? Mas a gente se sobressai nisso. Isso. E o que eu comecei a falar disso era justamente em relação à quantidade de mulheres na instituição. Um amigo meu veio um dia desse dizer, nossa, eu dizendo que só 20% do efetivo é mulher, né? Cerca de 20%. E ele disse, só isso, que parece ser bem mais. Mas é porque as mulheres fazem barulho na instituição. Então, um desafio às novas, né, policiais que estão entrando a abraçar também isso e ocuparem seus espaços. Pronto, então vamos aí para reta finalzinho aqui, a sua mensagem que você deixa, que as pessoas se identifiquem, que possam ouvir aí, ou para as mulheres, para quem quer entrar na polícia, deixa aí sua mensagem. Vamos só dizer que, primeiro,
agradecer aqui o convite, a participação foi ótimo, adoro conversar sobre polícia. E eu sou muito grata por tudo que a polícia me deu. Tudo que eu tenho, assim, basicamente, foi a polícia que me deu. Meus amigos, né? Eu tenho grandes amigos na polícia, grandes colegas. O meu sustento, né? Me possibilitou realizar grandes sonhos. Então, minha mensagem é essa, né? Que quando entrarem, sejam os que já estão, os que estão prestes a entrar, que abracem com amor, né? Que isso seja, leve a seriedade que é, não seja o bico da sua, né? Não seja o bico e você tem outra profissão, ou que coloque diversas coisas acima da polícia, né? Acho que com equilíbrio, lógico, mas que leve com seriedade e amor, que a sociedade merece isso, né? E a nossa maior retribuição é isso, saber que a gente está ajudando aos outros. Que coisa boa, eu que agradeço. Obrigada. Valeu, Dulce, foi ótimo.